Seja bem-vindo ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Nós vamos falar hoje de uma profecia de Jesus que muitos afirmam que Jesus errou, erroneamente. Nós vamos falar qual é essa profecia que está no evangelho de hoje, que muitas pessoas chegaram a afirmar que está aqui, é a prova de que Jesus histórico é uma pessoa qualquer, como qualquer outra personalidade da história. Essa profecia mostra que Jesus errou. Está aqui, nós estamos vendo claramente, nós vamos falar dessa profecia e do erro que tais pessoas cometem, tá certo? Mas antes disso, eu queria convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Se inscreva no canal da comunidade, ative o sininho, é bem pertinho de você, você pode ver o legal para que você curta, e você curtindo, você está fazendo com que este vídeo ganhe relevância no YouTube, fazendo com que, ganhando relevância, outras pessoas poderão ser alcançadas, então poderão ser transformadas pela palavra viva de Deus, que nosso Senhor fala que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Você estará contribuindo com a evangelização, curtindo, compartilhando também nossas publicações e se inscrevendo e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. É muito bom ter você aqui conosco. E como sempre, antes de ler e meditar o Evangelho, nós rezamos, invocamos aquele que inspirou as Escrituras, que é o Divino Espírito Santo, e rezamos a oração da armadura do cristão, que faz parte do carisma da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Então vamos com fé e confiança iniciar este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A oração da armadura, como você já sabe, você já é de casa, se você ainda não sabe, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Para o vídeo, pega a sua Bíblia, vai lá no final da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20, e reza conosco essa oração. Você pode rezar na sua casa depois, pedindo a proteção de Deus sobre toda a sua vida e sua família. Rezemos com fé e confiança. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho está em São Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao 33. São Lucas, capítulo 21, versículo do 29 ao 33. Você pode também parar o vídeo para buscar essa passagem de Lucas 21, 29 ao 33. Que o Senhor esteja com o meu espírito. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Orai a figueira e todas as árvores. Quando verdes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui
Jesus nos mostrando a figueira como meio de discernir os sinais dos tempos. Estamos chegando no final do ano litúrgico, já com as leituras mais escatológicas desde a semana passada para nos preparar para o Advento, novo ano da Igreja. As 2 primeiras semanas do Advento fala da parúzia, a segunda vinda de Jesus. As 2 últimas semanas fala do mistério da encarnação, que é a primeira vinda de Jesus. Então, o Advento é para falar das 2 vindas de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueçamos que Nossa Senhora é aquela que conservava tudo no seu imaculado coração e colocava a palavra de Deus em prática. Então, como a Virgem Maria, devemos, é uma urgência, nós devemos colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida. Por isso, antes de qualquer reflexão, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, como eu disse a vocês, Jesus fala para discernir os sinais dos tempos olhando para a figueira. Ele cita o exemplo, a parábola da figueira. Quando a gente olha para a figueira e todas as árvores, quando vê que está dando brotos, logo o agricultor, a pessoa comum, todos veem que o verão está perto. É um sinal do tempo. Então, usando desse exemplo muito peculiar naquela cultura, Nosso Senhor nos dá esse entendimento que, com todos esses sinais que a gente vem escutando essa semana, sinais no céu, sinais na terra, com todos esses rumores de guerra, revolução, todas estas pestes, são sinais de que o reino de Deus está perto. Então, a gente deve estar atento à nossa situação atual. Nós sabemos que nós vivemos um tempo muito difícil com essa doença, com essa pandemia. Nós sabemos que não é uma pandemia nova, já tiveram outras, mas sempre deve nos deixar atentos aos sinais dos tempos e tantas outras situações que acontecem no nosso mundo. Nós precisamos estar com os olhos atentos a isso, na certeza de que o reino de Deus está perto. Por isso nós não devemos se apavorar, porque se o reino de Deus está perto, então é coisa boa. Então nós devemos se encher de esperança. Quem deve se apavorar é quem está no pecado, quem não vive na graça de Deus. Esse deve se apavorar para se apressar e se converter. Então que isso também nos apresse a nossa conversão, mas jamais nos levar ao desespero, porque Nosso Senhor quer que a gente confie nele inteiramente e viva na sua graça. Mas veja bem essa profecia aqui no final do Evangelho. Em verdade eu vos digo, por isso vai acontecer antes que passe, que tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Muitos teólogos liberais, protestantes, começaram a ver nessa passagem um erro. Jesus errou porque passou aquela geração que escutou ele e ele não veio na sua segunda vez. Então, aqui temos uma prova de que Jesus histórico é mesmo que Buda, Maomé, é mesmo que qualquer outro profeta. Não é essa visão de uma pessoa divina como falam os cristãos. Então tentaram romper, ou seja, eles foram guiados pelo racionalismo, pelo historicismo. O racionalismo muitas vezes tenta deturpar o sentido sobrenatural das Sagradas Escrituras. A gente sabe que a Bíblia não foi feita para narrar a ciência. A Bíblia não deve ser interpretada como um livro científico. É um livro religioso que conta a história do povo de Deus. Mas o problema é que o racionalismo, baseado no cientificismo, mais propriamente falando, tenta negar, e isso na teologia, tenta negar tudo aquilo que tem de sobrenatural das Escrituras com a explicação humana, em tudo. A gente sabe que tem coisas que são parábolas, que no Evangelho de hoje. Jesus não está contando uma história literal. As parábolas não são história literal. São histórias que nos transmitem uma verdade que é literal. E a verdade que é literal é que Jesus vai voltar, é dogma de fé. Nós professamos no credo a cada domingo, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, que Nosso Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos. Mas a gente tem que compreender, e isso o historicismo não deixa, porque o historicismo diz que o que determina se uma coisa é verdade ou não é as normas culturais do tempo presente. Então, uma coisa pode ser verdadeira naquele tempo, mas hoje ela já não é mais. E nós sabemos que as culturas das sociedades, dos homens podem mudar, mas a lei de Deus é imutável. E o próprio Jesus deixa claro nesse evangelho,
para esses mesmos que tentaram usar esse evangelho contra o Senhor. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Isso aqui é para os historicistas, racionalistas, cientificistas que tentam negar o sobrenatural da Sagrada Escritura, os teólogos modernistas. Mas aqui foi muito principalmente entre os protestantes liberais, que tentaram negar Jesus histórico como se fosse essa pessoa divina que nós sabemos que é. Só que eles esquecem de uma coisa: essa profecia de Jesus não falhou. E quem nos dá a resposta são os padres da igreja, a patrística. Então vamos ao que a patrística tem a nos dizer desse versículo de difícil entendimento. O que Jesus quer dizer com isso? Que não, isso tudo vai acontecer antes que essa geração passe. Mas aquela geração já morreu e o Senhor ainda não voltou? Vamos entender. Olha o que diz o doutor das Sagradas Escrituras, o grandioso São Jerônimo, aquele que traduziu as Escrituras para o latim. Graças a ele nós temos a tradução das Escrituras, temos acesso à palavra viva de Deus. São Jerônimo vê nesta frase de Jesus, esta geração, como uma referência a todos os homens, ou seja, a este século, que há de durar até o fim dos tempos, de modo que as palavras do Senhor significariam: não passará este mundo. Isto é, não chegará ao fim antes que tudo isso aconteça. Então, São Jerônimo fala que, quando Jesus fala, não, tudo isso vai acontecer antes de passar esta geração. Esta geração, Jesus está falando para todos os homens, daquele tempo até o final dos tempos, até a sua segunda vinda. Então, as palavras do Senhor significam isso. Não passará este mundo, isto é, ele não chegará ao fim antes que tudo isso aconteça. Por outro lado, autores como Orígenes, Santo Hilário e o Boca de Ouro, ou seja, São João Crisóstomo, entendem por geração o conjunto dos fiéis cristãos, eu e você, o conjunto dos fiéis cristãos a quem se dirigiu o Senhor na figura dos apóstolos. Como diz o Salmo, veja o Salmo, eles utilizaram esse Salmo para defender essa tese. Salmo 23, versículo 6. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então fala, é assim a geração dos que procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, na verdade, o sentido das palavras de Cristo significariam: esta geração, isto é, o cristianismo que vinha instaurar, não passará nem terá fim antes que aconteça tudo isso. Quer dizer, até que cumprido o número dos eleitos, chegue o fim dos tempos. Ou seja, o cristianismo que eu vim instaurar, e assim diz São João Crisóstomo, Orígenes, Santo Hilário, falam que o cristianismo que vim instaurar não passará nem terá fim antes que aconteça tudo isso. Quer dizer, até que cumprido o número dos eleitos, chegue o fim dos tempos. Ou seja, até Jesus voltar, até que tenha o último eleito. Tudo isso que Jesus falou, até que isso não tenha se cumprido, esses sinais dos tempos, assim como Jesus citou a parábola, o exemplo da figueira, até que isso tudo tenha se cumprido, ou seja, até o último cristão eleito, até o último eleito vir a este mundo, todas estas palavras se cumprirão até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que a gente compreenda, essa profecia de Jesus é algo que está em andamento, que só terá fim com a sua segunda vinda gloriosa. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus não tem erro. Aliás, todas as profecias bíblicas se concretizaram em Jesus ou estão a se concretizar. É uma porção enorme de profecias bíblicas cumpridas. Até que Jesus falava da destruição do templo de Jerusalém, ocorreu no ano 70. O templo de Salomão foi destruído, toda a cidade de Jerusalém foi cercada no ano 70. Então, muitas coisas provam isto. E esta profecia, ela não ocorreu. Então, falhou quem disse que Jesus tinha falhado. Porque nosso Senhor não erra. É a própria verdade. A verdade, na verdade, não tem erro. A profecia de Jesus está em andamento. Então, você pode tanto interpretar de um lado, de São Jerônimo, que é referência a todos os homens, ou seja, deste século, todos os homens que hão de vir até o fim dos tempos, de modo que as palavras do Senhor significariam: este mundo não passará e não chegará ao fim até que tudo isso aconteça, até que venha todos os homens de todos os tempos.
até que tenha se cumprido todos os sinais dos tempos que Jesus anunciou. Então, esse mundo chegará ao fim. Ou então você pode interpretar por outro lado como Orígenes, Santo Hilário e São João Crisóstomo, que entende por esta geração o conjunto dos fiéis cristãos a quem se dirigiu o Senhor na figura dos apóstolos, tal como está no Salmo 23, versículo 6. Está é a geração dos que buscam o Senhor, que procuram a face do Deus de Jacó. Nesse sentido, as palavras de Cristo então significariam que esta geração, isto é, o cristianismo que vinha instaurar, significaria que esse cristianismo que Jesus veio instaurar não passará, nem terá fim, antes que aconteça tudo isso, quer dizer, até que cumprido o número dos eleitos, chegue o fim dos tempos, até o último eleito venha a este mundo, tudo isso, ou seja, Jesus não voltaria até que viesse o último eleito neste mundo, o último herdeiro do céu. Então, meu irmão, minha irmã, ambas as leituras, tanto de São Jerônimo como de São João Crisóstomo, Santo Hilário e Orígenes, não são contraditórias, pelo contrário, antes de se excluírem, elas podem muito bem se complementar. Aqui são comentários de Cornélio Alápite. Então, essas duas profecias elas podem se complementar. Então, que eu e você tenhamos certeza de uma coisa: Jesus voltará. Ou eu vou primeiro ao encontro do Senhor, terei meu juízo particular, o Senhor vem primeiro ao nosso encontro. Então, nos preparemos se convertendo a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, se as palavras de Deus não passam, se agarrem nas palavras do Senhor, confie nas palavras do Senhor, porque para que você permaneça eternamente, assim como é eterna a palavra santa do Senhor. E Cristo é a palavra viva do Pai, que Ele possa derramar toda a graça e toda a bênção para compreendermos o seu mistério a respeito da nossa salvação. Louvados sejam Jesus e Maria, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar você, iluminar seu dia e derramar toda a graça e toda a bênção pela intercessão da Virgem Maria. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Hoje, dia da nossa Rainha Medianeira de todas as graças, a Mãe da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.